Olá, já parou para pensar no que faz um texto ser bom de verdade? Porque algumas palavras, quando juntas, criam uma ideia clara, forte, e outras parecem, sei lá, só um amontoado de frases. O segredo está todo na costura, na forma como essas palavras são tecidas umas nas outras. Hoje, a gente vai desvendar os mistérios da coesão e da coerência para entender como se constrói um texto que realmente funciona. Vamos lá? E olha que interessante, a própria origem da palavra texto já entrega o jogo. Como o Ulisses Infante bem colocou, texto vem do latim textum, que quer dizer tecido, entrelaçamento. É uma metáfora perfeita, né? Um texto não é um monte de fios jogados, mas sim uma trama bem amarrada. Se os fios estão soltos, o tecido todo se desfaz. É essa rede de relações que a gente vai investigar. Tá, mas aí vem a grande pergunta. Na prática, como é que se tece um texto? Isso não é mágica, é pura técnica. A resposta está no uso de algumas ferramentas de coesão que funcionam, olha só, exatamente como agulhas e fios nas mãos de quem tece, unindo cada pedacinho do texto de forma super intencional. Todo bom tecido, a gente sabe, começa com aqueles fios de sustentação, a estrutura principal que segura todo o resto, certo? Na escrita, esses fios são o que a gente chama de coesão referencial. É ela que cria as ligações mais básicas, mais essenciais de um texto. A coesão referencial, podemos pensar nela como se fossem umas setas invisíveis dentro do texto. São palavras que sozinhas não significam muita coisa ali no contexto, mas que apontam para outra parte do texto para que a gente consiga entender. Elas vão criando um rastro, sabe, guiando a leitura de uma ideia para outra. Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro. Olha só este exemplo bem simples. A palavra lá sozinha não diz nada, mas ela funciona como um fiozinho que se conecta direto à palavra shopping, que apareceu antes. Sem essa conexão, a segunda frase ficaria totalmente perdida, flutuando no texto. Aqui, a lógica é a mesma, só que com um numeral. Os dois faz a gente voltar, sem nem pensar, para Arthur e Guilherme. É um jeito bem elegante de não ficar repetindo os nomes toda hora, o que deixa a leitura bem mais fluida, mais gostosa. E aqui o exemplo mais clássico de todos, o uso do pronome. A palavra ela entra no lugar de minha mãe. A gente continua sabendo de quem se fala, a informação continua conectada, mas sem aquele som repetitivo. Esses são os tais fios principais do nosso tecido. Ok, já temos a estrutura base com os fios principais. Agora é hora de adicionar os pontos de costura. Sabe, aqueles detalhes que criam os padrões mais complexos e que fortalecem de verdade o nosso tecido. São outras formas gramaticais de conectar as ideias. A elipse é uma ferramenta muito poderosa. É a arte de dizer algo sem precisar dizer. Quando se omite uma palavra ou uma expressão que o contexto já deixou óbvia, o texto ganha uma outra velocidade, um ritmo mais dinâmico. Fica até mais sofisticado. Se liga que interessante. Na segunda parte da frase, a expressão "a vida oferece" foi omitida. Por quê? Porque simplesmente não precisa estar ali. O nosso cérebro já preenche essa lacuna na hora. Essa omissão intencional deixa a escrita mais ágil e elegante, sem perder nadinha da clareza. Bom, se a referência e a elipse são os fios, os conectores são os nós, aqueles nós bem firmes que unem as grandes partes do tecido. São as conjunções, palavrinhas que funcionam como pontes lógicas. Elas nos dizem se uma ideia se soma a outra, se ela se opõe ou se é uma causa ou consequência. Nesse caso, a palavra mas é crucial. Ela cria uma relação de oposição. De um lado, um evento que poderia ser super destrutivo. Do outro, a informação de que não houve danos. O mas é a ponte que conecta essas duas ideias que são contrastantes. O ponto principal dos conectores é a lógica que eles trazem à tona. Nessa relação aqui de causa e efeito, uma ação leva diretamente à outra. A gente poderia unir essas frases como conectores como porque, visto que, portanto. A função deles seria exatamente essa, sinalizar essa ligação lógica e deixar o raciocínio do texto claro como água. Muito bem, já temos a estrutura e as costuras. Agora vamos falar das cores, das texturas, daquilo que deixa o tecido bonito, interessante de se ver. Na escrita, isso é a coesão lexical, ou seja, a escolha inteligente das palavras. A coesão lexical é basicamente a arte de manter o foco em um assunto sem soar como um disco arranhado, sabe? Repetindo a mesma palavra sem parar. Isso pode ser feito repetindo um termo-chave de propósito para dar ênfase, ou, o que é mais comum, substituindo esse termo por sinônimos ou outras palavras que pertençam ao mesmo campo de significado. Uma ferramenta lexical muito boa para isso é a relação entre hiperônimos e hipônimos. Calma,
Os nomes podem parecer complicados, mas a ideia é super simples. O hiperônimo é como se fosse uma palavra guarda-chuva, um termo mais geral, tipo doença. Já os hipônimos são os exemplos específicos que ficam debaixo desse guarda-chuva, como catapora e bronquite. Ficar alternando entre o geral e o específico na hora de escrever, além de evitar repetição, adiciona uma precisão e uma riqueza enorme ao texto. Certo. Passamos por todos os elementos. Agora, vamos juntar tudo isso e ver como essas ferramentas trabalham em conjunto para criar aquele tecido forte, bem acabado, que é, no fim das contas, um bom texto. Então, resumindo, este aqui é o kit de ferramentas da tecelagem textual. Temos as referências para conectar as ideias, as elipses para dar velocidade e elegância, os conectores que constroem as pontes lógicas e a variedade lexical para dar cor e profundidade. Dominar cada uma dessas ferramentas é o que vai diferenciar um texto comum de um texto que realmente se destaca. E para a gente fechar, fica a reflexão. Na hora de escrever, será que estamos prestando atenção em como cada fio se conecta ao próximo? Um texto bem amarrado não é só mais fácil de ler. Ele é mais persuasivo, é mais claro e, com certeza, é muito mais poderoso. É algo para se pensar a próxima vez que a gente for tecer as nossas ideias.